Bom, pessoal, chegamos na parte prática esperada. Agora a gente começa a fazer realmente as configurações no equipamento. Quando a gente recebe esse tipo de equipamento, ele não é plug and play, que a gente tira da caixa, espeta na rede e sai funcionando. A gente sabe, é esperado que se façam algumas configurações antes de fato de começar a usar o equipamento. Então a ideia agora é, na prática, a gente preparar o equipamento para colocar na nossa rede. Então a ideia ela vai se basear nesse mundo de preparar o equipamento, colocar um IP, VLAN, etc. É isso que a gente vai conversar, até o equipamento estar pronto para ser adicionado à rede, onde a gente, de lá, assume pela gerência e começa por outros caminhos a partir dali. Vargas, então vamos lá. Abrimos a caixa, tiramos a OLT, ligamos na tomada. O que a gente faz a partir de agora? Ok, aí tem um ponto importante aí que o pessoal se assusta, né? Uhum. Quando liga na energia OLT, ela faz um check, entendeu, dos coolers, então tu vai ouvir um barulho mais Sim. alto assim dos coolers, é uma verificação, ela está testando a rotação dos coolers, está vendo se está tudo certo e depois esse barulho ele diminui. Então primeiro é aquele barulhão. Dá um barulhão, cooler. parece que vai decolar, né? Uhum. Mas depois ele já baixa e fica num... É comum em outros equipamentos, servidores, roteadores de grande porte, é muito comum esse check. Esse check do início, exato. Então tem isso, então às vezes o pessoal se assusta, não, ligou ali. Calma, só uma vez. Recebi meu LT, tá fazendo muito barulho. Tá fazendo barulho. Não, só espera um pouquinho que ela já vai baixar aquela Os rotação. minutinhos ali já baixa. Exato. Então tem essa característica, né? No início, quando parte na energia, né? E aqui agora, esse primeiro acesso a gente vai fazer, a gente escolheu aqui fazer via PUT, né? Tá. Que é um programa para fazer acesso, né, de terminal. Tem as possibilidades de fazer Telnet, SSH, serial. É um recurso que pode ser usado outros tipos de programas, né? Uhum. Nesse caso a gente vai usar o PUT, tá? Acho que um dos mais usados é o PUT, né? Com exceção quem de repente vai no Linux, coisa assim, que utiliza outra ferramenta, mas Isso. acho que é o mais utilizado. Exato. Aqui no suporte a gente presta suporte aos provedores, né? Uhum. Direto o pessoal usa o PUT, então a gente vai demonstrar com o PUT, tá? Isso é uma pergunta importante, Vargas, que também com certeza vai vir. Nós estamos fazendo um procedimento com configurações, etc, etc, etc. Uhum. Mas aquele suporte aprofundado é direto com a Parks. A Parks tem essa estrutura. Como funciona para o provedor ter acesso ao suporte da Parks? Perfeito. O que acontece assim, no momento que a gente recebe o cliente, tá? Adquirir um produto da Parks. Uhum. Tá? A gente faz um cadastro para ele no portal, tá? Ele pode solicitar por e-mail, pode ir direto no site, tem um formulário, né, que ele vai lá, coloca os dados dele, os dados do equipamento, a gente cadastra a empresa no suporte, ele vai ter acesso a um portal, ele recebe um login, tá, com uma senha pré-definida, não tem limite de todos os contatos técnicos que ele tiver, ele precisar do suporte, ele pode criar. Então, se ele quiser cadastrar 10 técnicos vinculados ao provedor que solicitam suporte, cadastrados, os 10 logins, né, todos podem acessar, até é bom que cada um tenha o seu login para a gente saber com quem a gente está falando, poder ter um histórico. Né? Poder, né, daqui a pouco é uma questão que já viu no passado e ficou muito tempo, e agora eu estou retomando o assunto. A gente tem o registro, né, o histórico daquela conversa. E aí no portal, né, a gente tem uma base de conhecimento. Então o cliente, esse contato, né, ele pode entrar lá na base, buscar por palavra-chave, né, então ele vão vir artigos para ele que a gente já configurou, usando a experiência, né, de outros que em algum momento precisaram. Então, toda vez que a gente vê uma necessidade, né, de algum artigo, a gente produz. Né? Maravilha. Daí, seja em texto, vídeo, imagem, passo a passo, tudo que a gente puder fazer, né, para facilitar, a gente põe lá na base de conhecimento. Então, ele pode pesquisar por conta, no primeiro momento ele pesquisa. Ao invés de pesquisar no YouTube como fazer um redirecionamento de portas na Parks, ele pode ir no banco de dados, que é gratuito para quem é cliente, já está lá dentro, e pode pesquisar redirecionamento de portas, por exemplo. Exato, vão vir artigos, sugestões para ele vai lá, aquele que atender, né? Vamos dizer, tirou a dúvida dele, respondeu, né? Está satisfeito, né? Senão ele pode, ainda assim, não está suficiente, ainda tenho dúvida. Ele pode chamar no chat, uma conversa com algum analista, né? Ele pode abrir um ticket no portal, deixando lá uma dúvida. Ele pode mandar e-mail, tem alguns canais, né? Tem vários canais, né? aí. Tem vários canais possíveis. Maravilha. Tá, então, mas realmente, o pessoal nos aciona. Maravilha. A gente pede que vai direto, não fica sofrendo. Não precisa. Não precisa. Não precisa. O fabricante tem suporte. Inclusive, lá nas últimas aulas, que tem umas aulas de uns materiais adicionais, uns recursos adicionais, vai ter também lá uma parte mostrando como é o portal, né, exemplificando, aqui tem um conteúdo, aqui pesquisa.
A gente coloca tudo lá depois. Perfeito. Isso. Então vamos mostrar? Vamos para nossa gerência. Primeiro acesso, então, a gente vai fazer para esse cenário, né, a gente definiu que a gente vai fazer então via console. Certo. Né? Por quê também? Porque se a gente fizesse via IP, né, na interface dedicada, como a gente pretende aqui mudar o endereço IP, que vai ser usado para gerenciar esse equipamento, se a gente acessasse por essa própria interface, a gente perderia acesso. Né? Então, na console, como não é via IP, a gente pode alterar qualquer uma das duas interfaces IP possíveis. No caso, a da VLAN em band ou da out of band separada, né? Que não pertence ao switch. Então, a gente vai entrar aqui na CON5. A gente já viu aqui na máquina, né? Que a CON5 é que está dedicada ao USB. A CON5 está dedicada a essa interface serial que nós estamos utilizando aqui, que a gente falou antes lá no OLT, né? Essa outra interface aqui. No computador ela está associada à CON5, isso muda de computador para computador, então quando você colocar lá um adaptador USB, por exemplo, você vai ter que ir lá ver nas propriedades do adaptador qual é a CON que aquele adaptador assumiu. No nosso caso vai ser a CON5, que é o que está na tela, que a gente vai acessar a partir de agora o equipamento. Isso, define a velocidade, 115.200. Esse é o padrão que a Parks utiliza. Esse é o padrão que a Parks utiliza. E a gente já pode abrir. Tá? Dá um Enter aqui, pede username, o padrão da Parks é admin. Dá outro Enter, pede a senha, Parks, padrão. Admin então, Parks. Usuário admin, senha Parks. Certo. Tá? Aí vamos lá. Essa senha, dá para mudar? Dá para mudar. Inclusive a gente recomenda, né? Depois dos primeiros acessos, né? Já fez alguma coisa ali, enquanto não estendeu, né? Uma rede externa. Não está em operação ainda. Não está em operação ainda. Pode até ficar aqui com ele... com essa senha, mas depois, né, a gente recomenda mudar. E tem privilégios, né, como mudar, é bem tranquilo, a gente mostra, né, como fazer. Maravilha. Tá? Então vamos lá. Aqui, a gente dá aqui um show running, menos GPON, no primeiro momento, tá? Esse show, ele vai mostrar toda a configuração do switch, menos GPON. É exatamente isso que está evidenciado aqui pelo comando, tá? É o menos GPON para não vir a parte do GPON. Para não ficar poluída a tela. Não ficar poluída, exato. Se for só um show running, vai aparecer tudo. Show running vem tudo, a parte do switch e a parte do GPON. Certo. As duas partes que compõem, né, a solução. Aqui então, se a gente der um primeiro show, a gente já começa a mostrar o VLAN Database. Vem por padrão a VLAN 1 nativa e a senha. A senha é que vem no padrão em band, é a que vai dar acesso, né, ao IP da gerência. Então aqui a gente tem na interface Giga00, aqui na interface Giga00, a gente já começa a ver que tem uma ação de VLAN definida aqui, essa já está no padrão pré-definido, é acesso da VLAN 100. Então o computador que vai gerenciar, que estiver ligado diretamente nessa porta, não precisa ter a tag de VLAN nele, né? O switch da OLT está marcando aqui para ele, então essa porta aqui vai ser a porta que a gente vai conectar o equipamento que vai gerenciar. Então já vem uma porta em Access pré-definida com a VLAN 100. Exato. Caso o provedor queira também utilizar a VLAN 100 como gerência, caso queira aproveitar essa situação que já vem pré-definida. Se não, é fácil de alterar também. Exato. Tá. Esse é o padrão vem da VLAN 100. Já vem uma porta pré-definida como acesso. Como essa VLAN é in band, né? Então ela vai ter uma interface aqui, que eu vou descer um pouco mais no show agora para mostrar, onde tu pode alterar esse IP, tá? Até a nossa intenção a gente já definiu aqui para essa prática, né, de configuração, qual vai ser o IP que a gente vai usar. Então eu vou descendo aqui, ó, pode dar um espaço que ele vai até o final. Vai direto. Vai direto, tá? Então aqui, ó, chegamos aqui na interface MGMT, que é a porta dedicada que a gente viu lá no equipamento, né? 192.168.1.1 é o IP que está lá definido. Essa porta não faz parte do switch. Isso, que é essa porta aqui. 1.1 está nessa porta aqui que não faz parte ao switch do equipamento. É uma porta, é como se fosse um acesso externo, sem conseguir rotear para dentro do equipamento. Exato. Sem entrar diretamente dentro do equipamento. Isso. Ele só tem domínio sobre a OLT para dar comandos na OLT. Né? Ele não sai para... o tráfego dessa porta não sai para o switch da Fica limitado ali. Fica limitado ali. Certo. E a outra interface, né, no caso que tem IP, já vem pré-definido, nesse formato, interface MGMT 1.100, ele está fazendo referência à VLAN 100. Tá? Então, se a gente quisesse mudar, por exemplo, vou usar a VLAN 1000. Então, ele criaria uma interface, coloquei lá no database a VLAN 1000, em band, defini que ela vai ser em band. Aqui, criaria uma interface 1.1000. Entende? E aí trocaria o IP dessa interface 1000 se a VLAN fosse a 1000. Entendi. No nosso caso aqui é a VLAN 100, então a gente vai alterar o IP da VLAN 100.
No nosso cenário, o cenário que nós combinamos aqui, a gente vai manter a VLAN 100 e a gente vai manter também essa faixa de IP. A gente só vai trocar o IP, na verdade, para um outro aqui, só para exemplificar como é que é, mas nós vamos manter essa mesma faixa de IP para fazer a gerência, aproveitando inclusive essa porta que está em modo Access, porque a gente vai rodar o servidor de gerência depois, a gente vai rodar nessa mesma máquina que nós estamos utilizando aqui para fazer a configuração e também está gravando a tela que está compartilhada com vocês. Perfeito, isso aí. Então aqui a gente vai entrar agora no modo de configuração. Certo. Como que a gente chama esse modo de configuração? É configure terminal. Eu vou abreviar aqui em conft, tá? É configure terminal. Dou um enter aqui, eu já estou no modo de configuração de terminal via CLI. Certo. Tá? É a linha de comando. Então eu vou passar o comando aqui para a interface mgmt 1.100. Que é a interface de gerenciamento da VLAN 100. Da VLAN 100, perfeito. Isso. E vou dar o comando aqui para trocar o IP. Como a gente está conectado via serial, a gente não perde o acesso. Essa é a ideia que o IP que a gente definiu aqui para a prática, a gente vai alterar aqui agora, que é o 2.254 barra 24. Tá? Vou dar um enter aqui, pronto, aceitou. Para sair do modo de configuração de terminal, eu poderia sair com exit mais de uma vez, né? Ou poderia sair com end total. Aí ele vai sair todas as instâncias e volta lá para a raiz onde eu posso dar shows. Certo. Vou dar um end aqui para sair tudo. Quando eu sair tudo, agora eu estou lá na raiz, eu posso dar um comando que é a parte de salvar, né? Então é importante colocar que qualquer alteração que se faça, né, é necessário salvar. Tá? O equipamento ele não salva sozinho, né? Então a gente tem que dar o comando, e o comando para a gente fazer isso é copy, tá? Running startup. Tá? Tudo que está rodando, né, executando aqui no equipamento vai para espaço, né, da memória de inicialização. Vai para o arquivo de inicialização. Exatamente, vai para o arquivo de inicialização. Então copy running startup. Eu vou dar o comando aqui. Isso é necessário fazer na linha de comando e é necessário fazer na gerência também, tá? Só que como a gerência é uma interface gráfica, vai ter um botãozinho lá para o que a gerência faz, ela faz a mesma coisa. A diferença é que é um botão que a gente vai clicar depois. Perfeito. E o que acontece se não salvar? Fez as configurações, botou IP e reiniciou a LT. Perdeu tudo. Perde aquilo que foi feito, exato. Até, no primeiro momento, se fez alguma configuração errada, né? E aí e perdeu acesso, não sabe o que fazer e não salvou, é um recurso para voltar àquela posição, né? Para a última salva. Exatamente. Aí ele desliga e liga, pronto. Aquela parte que perdeu acesso vai estar perdida porque não salvou, né? Então é um recurso que às vezes o pessoal pode até ser interessante usar quando não salva, né? E voltar a ter acesso ao equipamento. Aqui pronto, agora a gente já trocou o IP, né? Ela está acessível na porta GE0/0. Certo. Pelo IP 192.168.254. A gente precisa ligar o cabo, né? Está aqui o nosso cabo. Eu vou conectar o nosso cabo na porta 0/0, que é a porta que nós combinamos, que é a porta onde vai ter a gerência. Essa porta está em modo Access de VLAN, VLAN 100, com IP 2.254. Perfeito. Então aqui a gente vai fechar aqui o terminal, tá? Vou fechar aqui direto. Porque agora a gente vai usar o put também, mas para fazer um acesso via IP. Certo. Né? Vamos lá. Marquei Telnet 192.168.2.254. Poderia ser SSH também. Poderia ser SSH também, né? Aqui eu vou acessar no Telnet, mas tranquilo. O procedimento é o caminho mesmo. O caminho mesmo. Ó, me jogou de novo para a tela de login, né? Vou dar um enter aqui. Admin, usuário, senha Parks. Pronto, a gente já está lá de novo. Está logado no equipamento. Logado no equipamento, só que agora para uma outra via, né? A gente está usando agora acesso IP no equipamento. Desta forma, né, como a gente está fazendo um acesso via IP através da VLAN, a gente já começa a colocar o equipamento na rede e segmentar essa VLAN. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A partir de agora, então o equipamento está pronto para ser gerenciado pela rede. Pela rede, exato. E o que vem daqui a pouco, o que vem na sequência, é a gente subir o sistema de gerenciamento, o qual vai acessar o LT por esse mesmo caminho. Perfeito. Exatamente isso, né? Exatamente. Agora a gente tem um acesso, né, com toda a capacidade que o protocolo IP nos permite, né?
Aí entram os protocolos. A flexibilidade também. Exatamente. Acessar remotamente, etc, etc. As vantagens de IP. O que é uma coisa importante, muitas vezes quando a gente está trabalhando com outras tecnologias, o provedor não está segmentado ainda por VLANs, incluindo a VLAN de gerenciamento. Então é importante nesse momento fazer um mapa lógico da sua rede, porque a partir que você vai trabalhar com GPON, você tem que trabalhar com VLANs. GPON é baseado sobre VLANs. Então é muito importante em algum momento você parar no seu provedor e definir um mapa lógico da rede. E dentro desse mapa lógico, definir uma VLAN, ou mais de uma VLAN, que vai ser de gerenciamento da rede. Aí sim, é essa VLAN que você vai incluir no seu equipamento para fazer a gerência a partir daqui. É possível fazer sem nenhuma VLAN? Não, não é possível. A gente consegue contornar de algumas formas. Quando você vê um GPON e um provedor que não utiliza nenhuma VLAN, na verdade, a porta de uplink está colocando a VLAN. Isso. Mas da OLT até o NU, tem VLANs lá dentro. Tem VLAN. Porque o protocolo funciona sobre VLANs. Exato. É isso aí. Basicamente isso, né? Então, a próxima aula a gente vai ver sobre a configuração do sistema de gerenciamento. Aqui a gente vai falar sobre o gerenciamento da Parks. O André vai mostrar para nós a estrutura do software, alguns recursos do software e como a gente adiciona a OLT para conseguir fazer as configurações a partir de lá. Tudo que a gente faz na linha de comando, a gente faz no software também. Exato, né? Exato. É só questão de preferência mesmo, né? Preferência, exato. E a partir daqui também, as próximas aulas, a gente vai ter 2 momentos cada aula. A gente vai ter um vídeo fazendo as configurações de provisionamento por linha de comando e a gente vai ter um outro vídeo mostrando via sistema de gerenciamento e você decide o que é melhor no seu projeto, o que vai ficar melhor no seu provedor, aliás, no dia a dia, na operação e tudo mais. Isso aí, perfeito. Até a próxima aula.